Olá, pessoal, muito bem-vindos ao Lavanda da Janela. Ricardo, tudo bem? Henrique, tudo Tudo bem? bom? Olá. Muito obrigado por você estar aqui, mas o Ricardo vai falar de você. Ricardo, Henrique, muito bom você tê-lo aqui na nossa entrevista, nesse bate-papo aqui do GRESG, para que nós possamos conversar, né, um pouco sobre o Henrique Miranda, conversar um pouco sobre esse ser humano fantástico que é o Henrique, esse trabalhador incansável do movimento espírita. O Henrique, ele é trabalhador não só do movimento espírita, né, como também, principalmente, da Agremiação Espírita Pedro II, localizado no Meia, na Rua Lopes da Cruz. Qual o número? Esqueci agora. 192, mas sou eu mesmo, está falando de mim, né? Tem 192. certeza, né? Oi? Não sei, está falando de mim mesmo? Estou até assustado aqui. Rua Lopes da Cruz, 192, no Meia, Agremiação Espírita Pedro Isso. II. Né? E ele está aqui conosco para conversar um pouco sobre, não só sobre o Henrique, como também sua trajetória no movimento espírita, né, Simone? é verdade, é verdade. A gente está assim, super animado, super feliz. O Henrique é uma inspiração, viu? Uma inspiração, assim, de verdade, de coração. Eu peço desculpa por esse som aqui, que o pessoal que está falando, o som está alto aqui de fundo. Vamos lá. Estamos em casa. E É, outra a coisa, internet é isso, né? Simone, é, e é interessante que falar que a agremiação ela está com uma programação bem bacana agora nesse período de pandemia, né, que está com o Isso é Papo de Espírita, que acontece quarta-feira, às 18h30, né, um programa interativo com várias pessoas aí do movimento espírita, conversando sobre diversos assuntos, diversos temas. Bem legal, bem bacana. Quinta-feira, janela de oração, às 18 horas. Eu, na Ele E verdade. participa. esquecer, O Ricardo participa. segunda-feira eu participo também do Janela de Oração, bem legal mesmo. Ontem foi bem bacana, diga-se de passagem. E segunda-feira, só para fechar a grade, segunda-feira e sábado, esqueci de segunda-feira, eu pulei segunda. Evangelho no Lar. Evangelho no Lar com o Henrique mesmo. Bem legal, que as pessoas estão precisando realmente ouvir, serem É, consoladas, serem acolhidas. Né? E isso tem ajudado bastante muita gente, por incrível que pareça. A gente tem percebido isso na pele mesmo. Não, é verdade. Né? O E Evangelho no Lar sábado, é tão as, importante, né? as, as reuniões públicas da agremiação. Muito, muito importante, muito importante. Mas vamos Então, o lá. Henrique tem aí, né, tem levado a agremiação online. É verdade. Henrique, você pode falar um pouquinho para a gente da sua trajetória no Espiritismo? Como é que você começou? Como é que começou essa jornada, Henrique, no Espiritismo? bom, eu comecei bem cedo. Eu comecei na adolescência. Eu comecei com 15 anos e eu fui para o Grupo Espírita Fabiano, cuja juventude está fazendo 49 anos. Amanhã vai ter um. Oh, Quer que dizer, hoje a gente está falando bacana. aqui, hoje é dia 14 de maio. Amanhã, dia 15 de maio, vai ter um evento no Grupo Espírita Fabiano de 49 anos da Mocidade Que Espírita. coisa linda. Bacana. E eu vou estar até lá, graças a Deus, comemorando junto com não sei quem. Vamos ver quem vai aparecer lá, né? Eu já vi lá o pessoal do meu tempo. Então, eu tinha 15 Legal isso, anos quando eu bacana. comecei no Espiritismo. E eu não sei se isso é bom. Né? As pessoas falam, você começou novo, que bom. Né? Olha, se eu vou contar a trajetória, porque não é tão bom assim, não. Bom, é muito bom o Espiritismo. Mas eu comecei com 15 anos, comecei lá no Grupo Espírita Fabiano, e eu muito curioso, e sempre assim, eu sempre gostei, sempre fui muito agitado, né? E me encaixei em trabalho, fui trabalhar na livraria, e a gente ajudava nos domingos, né? Os domingos já da assistência social, estava sempre lá presente, ajudando, gostava muito, sempre gostei muito de servir, né? Eu até falo com a minha mulher, né? Que eu gosto sempre assim de falar que eu sou trabalhador imperfeito do Cristo,
Mas aí as pessoas acham que pode ser um pouco soberba, né? Então eu fico quieto, mas eu acho que poxa, seria assim, se não fosse esse pingo de parecer soberba, eu me apresentaria sempre assim, trabalhador imperfeito do Cristo. Eu acho que é o melhor título que a gente possa ter, né, nessa encarnação. Mas aí eu comecei lá novo, né, e entusiasmado, e eu lembro uma primeira reunião que eu tive na mocidade, né, hoje é juventude, né, a gente fala mocidade ainda é igual ao segundo grau, né, a gente fala segundo grau, mas é ensino médio. E aí denuncia muita idade. E eu lembro quando eu peguei o Livro dos Espíritos, a gente estava discutindo alguma questão, eu lembro até com quem, o Erani Maurício, um grande querido amigo, e aí eu li aquele negócio ali, e disse, meu Deus, eu conheço isso, eu já vi isso, eu conheço, eu sei o que quer dizer. E aquilo foi tão familiar para mim, o Livro dos Espíritos era tão familiar, mas ele ser familiar, né, e você praticar, vai uma distância muito grande. E nesse primeiro momento, né, que eu posso dizer aí, foi os primeiros 5 anos de Espiritismo, eu era muito curioso e apaixonado pela ciência, e eu queria descobrir sobre o bem e o mal. Né? Então, quer dizer, eu mergulhei muito naquela primeira parte do Livro dos Espíritos, mergulhei muito aquilo ali. Mas, a partir dos 17 anos, 18, lá para 20 anos, eu comecei a manifestar mais a mediunidade. E era uma mediunidade torturada. E não foi fácil, não foi fácil. Né? Eu tinha muitas crises nervosas, né? Nunca fui de ver nada, eu ouvi alguma coisa, até hoje eu tenho mais aquela percepção auditiva, não que eu ouça, né? Nitidamente os espíritos, mas foi uma mediunidade torturada. E aí o que aconteceu? Caí na segunda parte. Né? Não, quer dizer, a vida espiritual. Eu comecei a ler aquilo e pesquisar e saber, e a intervenção dos espíritos na vida da gente, eu ficava muito curioso, sempre curioso. Tive muitos bons orientadores. Eu tive Ângela Delú, eu tive Alberto Delú, eu tive José Salomão Mizrahi, que era presidente na época, foi diretor do Parque Gráfico da FEB, gente, sábado a gente tinha a honra, a alegria de estar com José Grosso. Então, um sábado por mês, mais ou menos, o seu José Salomão aí pegava a gente, levava lá para a sala de passe, e aí o José Grosso ia conversar com a gente. Né? Agora, que legal. Aí, olha só. Bom, o Ricardo sabe quem é o Henrique, né? Então, quer dizer, a Simone me chamou, mas não sei, o Ricardo está arriscando, né? A Simone, eu não sei. Vamos ver se o programa vai até o final. Mas aí, não, alegria juvenil, né? E aí o que acontece? Né? A primeira pergunta que eu faço para o José Grosso, qual é o time dele? Você perguntou isso? Perguntei. Mas ele devolve, sabiamente, o espírito sábio, né? Que devolveu a pergunta. E eu falei que era Fluminense, né? Você logo vi. Logo vi, você pode fazer essa pergunta. Né? O José Grosso, sendo José Grosso, né? E nós tínhamos assim tardes de muita alegria, né? De muito aprendizado. Mas eu com aquela mediunidade torturada, e caindo em cima da segunda parte, muito curioso, e eu lembro, já assisti até as reuniões mediúnicas, né? Desobsessão, lá no Grupo Espírita Fabiano, mas não foi fácil, não foi fácil. E foi assim, uma mediunidade torturada, eu vou dizer para vocês, foi até os 30 anos. Até os 30 e poucos anos, né? É bem interessante. Aí, com 30 e poucos anos, o que aconteceu? Eu me convenci, não que faltasse conselho, me convenci que eu precisava do quê? De reforma moral. E aí eu caí dentro do quê? Da terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí eu caí dentro ali. Porque eu sempre estudei, eu sempre li, sempre fui muito curioso, mas eu nunca fui sistemático, eu nunca tive uma disciplina. E nós tínhamos estudos em grupo, no Grupo Espírito Fabiano, mas eu nunca me integrei ali, eu não estava tão presente. E o que aconteceu é que aí sim, aí eu fui ser evangelizado. Você vê, 15 anos depois que eu entrei no Espiritismo, aí eu comecei a ser evangelizado. Aí que eu comecei a cair em mim,
e comecei a fazer um estudo, aí peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, e olha que eu já tinha estudado todos os livros, hein? Eu tinha estudado todos os livros. Aí caí na terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí sim, aí comecei a me equilibrar. Começou a cair a ficha, né? E nesse tempo, eu cheguei a me afastar do Espiritismo uns 2 anos, fiquei afastado uns 2 anos do Espiritismo, e voltei. Quando eu voltei para a agremiação Espírita Pedro II. Mas depois eu percebi que eu nunca tinha saído do Grupo Espírita Fabiano, porque o Grupo Espírita Fabiano nasceu dentro da agremiação Espírita Pedro II. Quer dizer, na verdade, eu nunca saí da agremiação e nunca saí do Grupo Espírita Fabiano, porque estavam lá de alguma forma. Uma mesma família, né? Isso. Tanto que o pai do João Marcos Carvalho Magalhães, que é o presidente hoje da agremiação Espírita Pedro II, é filho do Abelardo Hidalgo Magalhães, que fundou o Grupo Espírita Fabiano. Está tudo em casa, né? Está tudo em casa. A agremiação ficou um período lá no Grupo Espírita Fabiano, não foi? Funcionou na década de 70, uma parte de 60, na década de 70, a agremiação abrigou o Grupo Espírita Fabiano, onde eram feitas as sessões de materialização com Peixotinho. Olha só. O Peixotinho ficava na casa do João Marcos. O João Marcos era garoto e o Abelardo Hidalgo Magalhães abrigava lá o Peixotinho. Dizem que o Peixotinho é uma figuraça, uma pessoa muito bacana, bem-humorada, e um médio de materialização fantástico, né? E as relações de materialização lá era o tempo que precisava, né? Sim. Hoje em dia, graças a Deus não, gente, ainda tem muito fenômeno por aí. Eu fico muito triste, mas a gente pode conversar depois sobre isso. Mas eu fico muito triste com algumas agremiações espíritas, algumas instituições espíritas, de estarem dando ainda muita ênfase para o fenômeno. Ao fenômeno, é. Fico assim, muito, muito triste em saber. Tem uma foto, mas a hora de cada um uma é a hora foto de cada na internet. Tem uma foto na internet muito interessante, que são 2 casas, né, com 2 caminhos assim. Aí vem um caminho levando realmente para a questão de estudo, e outro caminho, uma fila pequena, inclusive, e a outra, aquela fila gigantesca para a questão realmente do fenômeno. Do fenômeno, tipo né? Ainda tem muito isso, né, gente? Ainda tem muito. Eu achei uma coisa interessante que você falou. Ainda estão... Não, desculpa, Ricardo, pode falar. Não, é porque poucas pessoas ainda estão interessadas por essa questão realmente mais doutrinária, da questão do estudo, de investir no autoconhecimento, na reforma íntima. Mas vamos chegar lá. Uma coisa que eu achei muito bacana que o Henrique falou é assim, você veio da mocidade, e eu acho que é muito importante quando uma casa tem uma mocidade, uma juventude... A base, né? Não, e que tem coisas interessantes para os jovens, porque muitas vezes você não tem coisa interessante. Então, o jovem, ele perde, né? Ele fica sem vontade, ele fica sem... E quando você motiva, a gente trabalha aqui com um grupo, tem uns jovens, né, Ricardo? A Isabela, o Matheus e tal, são super envolvidos e é muito legal. A própria Mariane, que ainda é bem jovem, é bem legal, são envolvidos e faz toda a diferença, né? É muito legal quando uma casa dá essa ênfase, né, à juventude. Eu vejo, né, eu participo bem do movimento espírita e eu percebo, né, as casas, né, com uma crise. Se bem que na última entrevista que nós fizemos no Isso é Papo de Espírita, o Ricardo aí tão carinhosamente aí apresentou, nós conversamos, não é entrevista, é bate-papo, né? Foi o Ricardo Gomes, que é lá de Caxias, e o grupo dele é o Caminheiros com Jesus. E ele disse que os jovens, o movimento de jovens, né, da Casa Juventude é muito atuante, muito forte. Justamente por quê? Porque dão espaço. Isso é ótimo. Aquele negócio, gente, tem centro espírita que não deixa entrar de bermuda ainda. Tem centro espírita que não deixa entrar um carrom. Vocês sabem o que é carrom, né? Eu não sei. Não. Que geralmente eu tenho que explicar o que é carrom. Eu não sei. É um instrumento que parece uma bateria, né, que você senta em cima, você bate nele, faz um som muito bacana, porque ele tem uma vara de aço atrás, uma corda de aço, e faz uma trepidação, dá para tirar uns sons muito legais. Então, quer dizer,
Se entrar um Carrom, acho que as pessoas até se assustam com o nome, né? Carrom é um tipo de obsessor, daquele brabo, né? E aí, se entrar o Carrom, acabou sendo. Mas as pessoas têm muito medo, né, de forma. E Kardec vive dizendo para a gente, os espíritos vão dizer, gente, forma não tem problema. Né? A gente tem que ter bom senso, claro. Você não vai ficar batendo um carrom não, antes de uma reunião, né? Você Uma reunião sabe, mediúnica, de radiação. Oi, cara. Sabe que eu fui expulso de um centro espírita porque eu estava de bermuda. A É, primeira vez que eu... A primeira não. Não a primeira vez, mas algumas vezes depois de eu ter frequentado uma casa, eu comecei a frequentar. Quando eu entrei pela primeira vez, assim, numa segunda casa espírita na minha vida, não, você está de bermuda, você está indecente. Foi assim, o termo foi esse, você está indecente. Aí eu tentado assim, mais assim no corredor, aí eu falei, mas onde que eu estou vendo indecente? Eu estou com a minha bermuda na altura do joelho. Não, mas suas pernas estão aparecendo. Faz o seguinte, senta um pouco mais lá para a janela. Aí eu sentei mais para a janela, fui lá, sentei. Aí ele estava dirigindo a reunião pública. Eu fui assistir uma reunião pública. Sabe quando você está andando na rua e vê assim, centro espírita, deixa eu entrar, deixa eu ver o que vai que rolar legal. aqui. Aí foi assim. Aí depois eu fiquei pensando, para que eu fui entrar aqui, né? Aí depois ele se levantou de novo, olha, de lá eu continuo enxergando as suas pernas. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou embora, cobri tudo, vou embora e obrigado, de coração. Levantei e fui embora. Vim embora para casa. Agora imagina se você estava com ideações suicidas. Exatamente. Ou você com uma dor tremenda no coração, você precisando de acolhimento. Que acontece. Hoje em dia, muitas pessoas batem nas casas espíritas com a última oportunidade de vir. Ó, se eu não for acolhido aqui, já era, eu vou me suicidar. Acontece isso. Acontece. São umas preocupações tão Agora, tolas, imagina só. Eu por isso participei. Que a gente estava falando muito da questão do jovem. Por isso. A gente participa de encontros. Por quê? Porque não é valorizado. A gente participa de encontro regional. A gente participa de encontros regionais, aí a gente vai na qualidade de dinamizador. E eu participei muito com a parte do atendimento espiritual, né, que é aquele conjunto que está lá na orientação à Casa Espírita, né, a FEB orienta, que é a recepção na Casa Espírita, o passe, a divulgação do Evangelho, atendimento espiritual, atendimento fraterno, perdão. Né? E a gente estava falando sobre recepção na Casa Espírita, que eu acho que é um dos pontos mais importantes dentro de uma casa espírita, é justamente a recepção, que é onde tudo começa, onde tudo pode acabar. E aí eu fiz uma simulação, quer dizer, fiz uma situação de uma menina entrando com um shortinho dentro da casa espírita. E aí, como é que vocês fazem? De shortinho não entra, não. E aí, sim, mas olha só, e você não vai perguntar como ela está, por quê, vai dar uma informação, né? Ou pelo menos conversar com ela sobre alguma coisa, saber como ela está se sentindo, porque essa situação, Ricardo e Simone, a pessoa está de shortinho, tudo bem, o shortinho até, né? Aquele shortinho, todo mundo já está idealizando o shortinho aí nas suas cabeças, né? Mas, de fato, né? É um traje que, poxa, que choca até, né? Realmente se vê muito mais do que você queira ir, né, ver num lugar onde as pessoas estão com outras intenções, com outros pensamentos. Né? E vai perturbar o pensamento. A gente não pode dizer, não, eu sou puro, não vou ver aquelas formas ali, não vão me influenciar. Não é. A gente sabe que a vida não é assim. Bom, de qualquer forma, né, o que acontece? O que aquela criatura foi fazer ali? O que ela estava buscando? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí eu fui no outro encontro, não foi nem no Hereu. O Hereu é um encontro regional que você tem das instituições espíritas dentro do CR. E eu fui no outro encontro, não lembro o que foi, e aí encontrei com um companheiro, porque fui em Itaboraí. Disse, rapaz, você não sabe a confusão que você
convocou lá, da última vez você falou do shortinho. Aí eu fico pensando o seguinte, eu falei de shortinho, imagina se aparece um menino de shortinho. Ia ser um escândalo nacional, né? E a gente tem que pensar o seguinte, vamos recepcionar. Eu vi um caso interessantíssimo lá em... não foi Cantagalo, não. Foi... gente, esqueci. Foi perto de Cantagalo. Ai, meu Deus, qual a cidade ali? Duas Barras? Não, não foi Duas Barras também. Eu esqueci o nome da cidade. Aquela cidade, essa cidade do interior do Rio, Bonitinhas. E aí uma pessoa falando que apareceu um homem sem camisa e queria entrar no centro. E aí, a princípio, ficaram com medo, mas aí uma pessoa chegou lá e disse, não, pois não, entra. E aí entrou e dirigiu, não para o salão, dirigiu para uma sala, assim, do lado, e acolheu a pessoa. Pois não, porque aí viram que ele estava alcoolizado, viram que ele não estava bem. E aí o que fizeram? Acolheu, né? Recepcionou, né? Viu o que ele precisava, deu lá uma água, um café. Essa é a palavra acolhimento, né? Eu acho que às vezes falta então, porque, gente, quais são os pontos principais do espiritismo? Né? Acolhimento, esclarecimento e consolo. Agora, se você não acolhe, você não vai esclarecer. Né? Se você não acolher, você não vai consolar. Então, por isso que começa na recepção. Como é que a gente está abrindo a porta do nosso centro? Como é que a gente está acolhendo as pessoas? Né? Aí, só para terminar a minha história, perdi o fio da meada, não. Né? Não, olha só. Eu estava naquela parte, ainda estava na terceira parte. Que é interessante, porque eu caminhei com os livros dos Espíritos. Eu achei muito interessante isso, depois estava pensando na minha vida. E aí eu mergulhei no Evangelho. Comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, como estudo até hoje, né? E diariamente. E eu procuro me familiarizar com aquilo ali, porque eu não tenho familiaridade com o Evangelho, eu não tenho, aquilo me é estranho, e eu preciso o quê? De nós, né? Não é, Ricardo? Eu preciso me familiarizar. Né? E quando a FEB agora está lançando a campanha do Evangelho Redivivo, desse curso espetacular, e aí tiraram aquela fala de Alcione, do Renúncia, e fala que nós devemos conhecer o Evangelho. A Alcione fala, né? Nós devemos conhecer o Evangelho. Para conhecer o Evangelho, você tem que ver o troço todo dia. Todo dia, tem que ir lá ler aquilo, né? Tornar familiar. Né? Não é o assassinato que fizeram com as palavras de Jesus nas traduções, não é isso. Felizmente estão aparecendo traduções novas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Cláudio Damasceno, pela editora... Dá vontade de ir lá, né? Sair lá, correr, voltar, não dá tempo. Peraí. Editora, não lembro, gente, é do Cláudio Damasceno, Evangelho segundo o Espiritismo. Põe no Google que vai aparecer. É uma editora do Sul, com uma linguagem fácil. Uma linguagem fácil. Porque Jesus falava para pescador, Jesus falava para pessoa muito simples. Né? E eu acho que não tinha graças a Deus, não tinha mesóclise na época de Jesus. Né? E se tinha, que os fariseus usavam e ninguém entendia também. Esse é um ponto. Eu acho que a linguagem assusta muito jovem hoje em dia. Né? Todo mundo. Prolegômenos, caramba, não, pelo amor de Deus, vou embora. Não, existem livros que você tem que estar com dicionário para estudar. Vocês já conhecem o Evangelho do Dia? É um livro bem legal. O Evangelho do Dia, ele tem, né? Evangelho do Dia. São 6 volumes. Ele tem uma parte, tem a parte do Evangelho, uma parte do Livro dos Espíritos e depois uma reflexão. É uma proposta de você ler toda noite. É bem legal. É bem legal. A linguagem tranquila, eles colocaram de uma forma tranquila. E a gente até incentiva o pessoal. A gente comprou alguns para a biblioteca lá do GRESB e a gente incentiva o pessoal a levar e depois trocar, né? É bem legal. É uma maneira de você ler todo dia uma coisa pequena de uma maneira fácil e refletir. Bem bom.
Muito legal. Não, e olha, tem outra coisa, né? A gente tem que pensar na volta. Eu estou emendando os assuntos, não. Eu estou juntando. A gente tem que pensar na volta, porque a volta não pode ser mais aquilo que o Centro Espírita era. Não pode. Porque, inclusive, a gente vai fazer o 15º seu, né? Nós vamos fazer agora o encontro de dirigentes espíritas, e aí eu estou fazendo muita campanha para a gente falar dessa volta. Né? E primeiro, gente, a volta, pelo amor de Deus, centros espíritas do meu Brasil, não faz palestra na volta, não. Entendeu? Faz uma festa, junta todo mundo, né? Para todo mundo conversar. Não sei se vai dar vai dar condição de dar abraço, não sei ainda. A gente não sabe como é que vai ser essa volta. Não é? Mas a gente não faz palestra, não. Faz uma oração. Aí, a espírita gosta de comer. Né? Isso aí né? Então, faz uma mesa, faz uma comida mais leve, pode fazer salada, por exemplo. Não precisa fazer comida pesada. Né? Festival de salada, exatamente. Pois é, festival de salada. Pronto, aí, gente, faz uma coisa leve. Festival de Mas, salada. gente, faz faz um congraçamento, não é? Então, pode fazer até uma mesa redonda, uma roda de conversa. O Léo Gresga adora roda de conversa. Né? Se Esse nome é muito legal, roda de conversa. Então, gente, faz uma roda, vamos conversar, vamos falar, vamos colocar para fora. A gente pode fazer até um pequeno estudo, mas não façam palestra de cara, não. A gente vai precisar se olhar, se ver, conversar, um momento falar. de acolhimento, né? Oi? Um momento de acolhimento dos trabalhadores. Momento de acolhimento. Falou tudo. Vai ser um momento de acolhimento. Né? Então, essa volta, as palestras não podem ser mais que eram antes. Agora a gente tem tanta interação. A gente agora tem que mudar o conceito de uma maneira geral, né? E a gente não pode mais abandonar esse lado da tecnologia que a gente também tem. A gente tem que voltar para o centro, mas não pode esquecer das pessoas que, de repente, não moram mais perto, que estão acompanhando os estudos. Então, a gente tem que mudar a nossa, né? Sabe o que acontece visão. também? Muitas pessoas que não tinham a menor familiaridade com a internet, com o Zoom, com essas salas virtuais, as pessoas não tinham familiaridade. Hoje elas estão dando banho. Estão, inclusive, coordenando estudos nessas ferramentas. Então, a gente não pode voltar, como o Henrique falou, a gente pode voltar como a gente era antes. Alguma coisa vai mudar. Vai mudar. Não vamos ser aquele formato de casa espírita que nós éramos antes. Já está mudando. Já está mudando. Acho que a gente tem que pegar o embalo dessa mudança e Então, tudo bem, algumas coisas têm que ser físicas, presenciais, porque ser humano, precisa do contato, não adianta. Mas, assim, caramba, o próprio, o que a gente observa na própria agremiação, isso é papo de espírita. Vai acabar porque mudou para presencial. Cara, é uma coisa que ficou. Tem a marca registrada. Né? Isso é só um exemplo. Vamos ver. Conversa aos sábados. Né? A mesma coisa. Então, são coisas que a gente não pode perder. Se perder... E outra coisa, a quantidade, a abrangência disso. Nós estamos pegando pessoas do Brasil todo. Se fosse presencial, ia pegar só daquela área ali do Meia, Vargem Pequena, né? Curicica, e olhe lá. Não, olha só, no Evangelho, no Esse é Papo de Espírito, a gente tem o Ibaraque, lá de Tóquio, que assiste. Né? A gente tem o Conrad, né, que todo mundo conhece, o Conrad e a Lene, que estão sempre presentes. Né? Eu tenho o Fittipaldi, né, que é de Belo Horizonte. Né? Tem a Janice Sampaio, que é de Lumiar. Então, quer dizer, tem muita gente. Desculpa estar fazendo, tem injustiça. Mas tem muita gente de longe que está acompanhando esses programas, está acompanhando as palestras. Né, que é muito importante. E tem outra coisa também, olha só. Então, dirigentes, nós falamos para os dirigentes, vamos falar para os frequentadores, que devem ser trabalhadores, né? Por favor, gente, senão vira igrejismo. Né? Não existe frequentador de casa espírita, tem que acabar. Frequentador tem que acabar. Frequentador, gente, é o tempo da igreja. Você ia lá, cumpria lá os rituais e ia embora. Casa espírita não tem ritual, aliás, não precisa nem ter casa espírita. O Kardec falou lá, não precisa ter casa espírita. A gente percebeu que não precisa de templo. Porque você tem o passe, é só pegar a Gênesis, capítulo 14, item 33. Passe espiritual.
Mas o passe não fez falta porque a gente continuou tomando passe. Toda vez que você faz uma oração e pede uma intervenção, faz uma evocação, né, para um espírito bondoso, você tem para tomando passe. Água fluidificada. Você fluidifique você a sua água. Desculpa, é tirar perto. Fluidifique você a sua água. Você pode fluidificar a sua água. E, gente, a gente percebeu que não precisa de casa espírita para tomar passe, nem para fluidificar a água. Você vai na casa espírita para quê, então? Para É conviver, verdade. para trocar informação. Para estar junto ali, né? Para estar essa Exatamente. energia da presença, né? Olha só, se você está buscando passe, água fluidificada, você tá atrás de rituais. E aí você pode, qualquer lugar religioso que forneça, né, esse tipo de serviço, não vai fazer diferença nenhuma. E eu não estou falando nada demais. E você pode receber isso tranquilamente. Então, você pode ir na igreja messiânica receber um jorei, e você vai ser atendido e abençoado e tomar água fluidificada. Você pode ir à igreja católica, que o padre vai impor as mãos, e você vai ser abençoado, e você pode recorrer à água benta. Então, gente, olha, não é problema nenhum. Você pode recorrer a essas religiões, mas não busque isso no Espiritismo. Não dê ao Espiritismo, não peça ao Espiritismo aquilo que ele não pode dar. Erasto diz isso no livro dos médiuns. E a gente está fazendo coisas, a gente está exigindo coisas dos espíritos que eles não podem dar. Né? Uma das coisas mais importantes do Espiritismo é o movimento interno com interno, a reforma íntima. E os espíritos não entendem isso e ficam buscando coisas externas, ficam buscando cura, tratamento. É claro que os espíritos vão aliviar a dor daquele que sofre. Claro. Mas aquela história, aonde estão a raiz dos problemas, é isso que os espíritos toda hora ficam falando para a gente. Né? Jesus fica falando, olha, tua fé te curou. Né? O que você quer? Eu quero me curar. E aí o cego Bartimeu, o paralítico de Betesda, né? Todas as pessoas, o que você quer? Aí o pessoal, eu quero isso. Aí Jesus vai e põe a mão, então tá. Mas partiu de quem? Então, quer dizer, a gente está fazendo um espiritismo muito estranho, está fazendo um espiritismo da nossa cabeça. E agora a gente está se apropriando, né, dos estudos. Então, olha aquele negócio, esse novo, né, esse novo que tanto dizem, não é o novo, é o espiritismo que a gente vai buscar. Então, o que você vai fazer o quê na casa espírita? Pergunte-se o que você vai fazer lá. Né? Não vá tomar o passe. Né? Claro que a casa espírita vai continuar dando passe, gente, claro. Claro que vai ter água fluidificada lá. Né? Mas pense o seguinte, olha só, para que eu vou tomar um passe com um médium que pode estar ali meio atravessado aquele dia, se eu posso tomar um passe diretamente com o espírito? Hã? Ó. Né? Por que eu vou levar a minha água, então trabalho de levar a minha água para o centro, se eu posso botar a minha água ali e ter a mesma água fluidificada e personalizada? Por quê? Não faz sentido, gente. Exato. Porque a casa é forte. Não tem casa forte, não, gente. Não existe isso. As pessoas falam muito forte assim, é a nossa forte, fé. Casa fraca, médio forte, médio fraco. Não é? Né? E aí, bom, aí continuando a minha história, não estou esquecendo a minha história, não. Estou pensando, um cortão dobrado comigo hoje. Tá ótimo, mas tá ótimo. Não, eu caí, eu caí, né, na terceira parte, né, e tô dentro dela até hoje. Não esquece. Né? Oi? Ainda tem a quarta parte. Pois é, rapaz. E aí, não, Ricardo, é aquele negócio. Eu desconfiava da quarta desde o começo, né? Porque são as esperanças e consolações. Então, eu acho que quando a gente procura uma religião, quando a gente procura um centro espírita, a gente vai atrás de esperança e consolação. Então, desde o começo, a quarta parte estava em mim. Eu sempre acreditei, desde pequeno, eu sempre acreditei em vida após a morte. Eu sempre acreditei nos espíritos. Sempre acreditei nisso. Eu tive essa convicção. Como diz Deolindo Amorim, né? Fé e convicção. Eu sempre tinha convicção na existência dos espíritos, na existência
né, de uma outra vida, a verdadeira vida, que esta vida não era a verdadeira. Eu sempre acreditei nisso. Sempre tive convicção disso. Então, quando eu cheguei com Esperança e Consolações, né, vamos dizer assim, foi uma confirmação, uma solidificação, uma estrutura daquilo que eu já conhecia. E aí, lá pelos 30, 32, 33 anos, aí eu posso dizer para vocês que aí eu comecei a estudar o Espiritismo. Depois de 17, 18 anos no Espiritismo. Né? E aí hoje eu posso dizer o seguinte, olha, hoje eu tenho alguma consciência daquilo que eu estou estudando. Eu posso dizer isso, alguma consciência eu tenho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar, né? Essa aí é a minha trajetória, né? Mas é verdade, a gente estuda, a gente percebe, meu Deus. Lembro muito de uma pessoa quando leu o Nosso Lar, aí tem aquela marcação com aquela canetinha, esqueci o nome. Marca texto. Né? Vai marcando. Aí depois passa um tempo, ela vai estudar novamente o Nosso Lar. Aí ela começa a observar que tinha um trecho que ela não tinha marcado anteriormente, que era importante, que ela passa a marcar. Por quê? Porque ela evoluiu. Ela está mais estudiosa, né? Ganhou mais conhecimento, ela começou a observar novas coisas que ela não tinha observado antes. Né? E assim a gente também, né? Acontece conosco. Né? À medida que o tempo passa, a gente vai realmente prestando atenção em certas coisas que nós não tínhamos observado antes. Né? Acontece com todos nós isso. Henrique, o movimento espírita de lá para cá, mudou e mudou bastante. E você comentou que o novo, entre aspas, modelo do movimento espírita é essa nossa volta na pandemia. Então, o movimento espírita tem um desafio grande pela frente. Bom, o movimento espírita, a FEB, está cuidando dessa transição, né? Desse momento que nós estamos vivendo agora. Agora, lembrando sempre que a FEB é orientadora, né? A FEB não manda em nada, nenhum centro espírita, nunca se propôs a isso, né? Ainda que haja algumas questões que muitas não concordem, né? Dentro da FEB, a FEB é só uma orientadora. Agora, uma coisa que eu falo sempre é que eu adoro estar no movimento espírita, mas o movimento espírita é um tanto quanto irritante às vezes. Por quê? Porque o movimento espírita não se conscientiza de que ele, né, é algo muito neutro, porque quem faz o movimento espírita são os centros espíritas, né? São os trabalhadores dos centros espíritas. Né? Então, por exemplo, agora saiu, e pouca gente sabe, né, saiu Orientação ao Centro Espírita, que é um manual de orientação, né, dos serviços das casas espíritas. Então, o departamento de estudos, o SAPSE, o atendimento espiritual, que muita gente não tem a menor ideia que seja atendimento espiritual dentro de uma casa espírita. Né? Então, isso é muito grave. Né? Então, o passe, o serviço assistencial, o estudo, a administração. Então, está tudo lá. E, inclusive, dessa vez veio também já a parte virtual, né, de internet, já veio isso na orientação à casa espírita. E o que acontece? Quem é que fez esse orientação à casa espírita? Foram os centros espíritas. Só tem problema. Ninguém vai no Conselho Espírita de Unificação. Ninguém vai. Mas aí tem aquele negócio, mas precisa ser uma casadeza ao CERJ. Não precisa. Não precisa ser. Né? Então, as pessoas não vão participar do seu movimento, o movimento espírita. Ninguém vai participar do movimento. Não é que participar do movimento não é ficar se movimentando, gente. Você tem que ir nos conselhos de unificação, que no caso do meu lá, da Agremiação Espírita Pedro II, é o 15º seu, que compreende a BEA, Engenho Novo e Engenho de Dentro, né? E adjacente, a abolição, né? Aquele pessoal ali, naquela área. Bom, o que acontece? Essa orientação à casa espírita foi feita da seguinte forma, né? São feitos encontros regionais. Então, dentro do estado do Rio de Janeiro, você tem os EREUs, encontros regionais. E aí você tem os debates.
e você leva propostas e recebe propostas dentro dos seus, né, que é a reunião da Casa Espíritas, você leva as propostas, os debates, as ideias, inovações de estudo, de métodos novos de estudo, né? Do seu vai para o Ereu, do Ereu, né? Vai para as federativas, os encontros das federativas, né? No caso, o nosso Rio de Janeiro, a Federativa do Sul, né? que é o quê? O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo. E aí o pessoal se encontra lá, e aí leva essas propostas, foram discutidas dentro da Casa Espírita, que foi levada para o seu, que foi levada para o Ereu. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, o passe, a proposta que está do passe lá, no Orientação Casa Espírita, saiu do Rio de Janeiro. Saiu do Rio de Janeiro, gente. Saiu ali, né, de nós. Né? Agora, quantas pessoas participaram disso? Pouquíssimas. Por quê? Porque ninguém vai no Conselho Espírita de Unificação. É verdade. Ninguém vai pouca gente. Lá no 15º seu, né? Estou falando da nossa realidade, né? Vão 8 casas, 10 casas, 12 casas. Nós temos muito mais casas, mais de 40 casas. As pessoas não vão. Não é? Aí eu vejo pessoas reclamando, porque está tendo dificuldade na evangelização digital, virtual, que as crianças não estão aproveitando. Olha só, lá no 15º seu, tem lá o CEF, que é o Serviço de Estudo de Evangelização da Família, que o pessoal está com experiências ótimas de sucesso, está dando certo naquela casa. Não é? E talvez sirva para outras casas também. E talvez outras casas levem lá. Então, é a troca. É um lugar de troca, de conversa. É um lugar do movimento. Né? Então, compartilhar as boas práticas. Né? Mas o que acontece? Aí eu vou contar uma história para vocês. Né? Eu fui numa casa para dar um seminário de passe. Aí chegou o Henrique lá todo contente, né? E foi lá dar o seminário. Eu dei o seminário, meio-dia, chegaram assim para mim e falaram, olha só, foi muito bom, gostamos da sua apresentação, mas agora você não precisa mais ficar, porque agora a gente vai fazer a parte, né, do passe. Assim, como assim, como dar o passe? Não, aqui a gente faz diferente. Nada contra ser diferente. Não é? Mas eu pensei, diferente como? Porque é aquele negócio, cada casa, né, quer fazer o espiritismo à sua maneira. Verdade. Gente, espiritismo só tem um espiritismo. Né? E aquele negócio, você começar a inventar moda, né? E aí o que acontece? Você começa a se destacar da pior forma possível, você começa a ficar ali, começa a construir um muro. Né? Enquanto eu estava conversando com o Ricardo outro dia. Né? O Ricardo, quando vai lá na agremiação, ele dá passe. Por quê? Sim. O que é dar passe? Não é? Aí eu fui na rádio Rio de Janeiro, no programa da nossa querida Marta Batista, falando de espiritismo, fui falar de passe. Adoro falar de passe. E aí eu comecei o programa assim. Gente, uma pessoa sem os braços pode dar passe? Aí pronto, choveu ligação. Tá com o pé, até com o pé, dá com o pé. Né? Aí dá aquele negócio. Porque ninguém estuda. Quase ninguém. Desculpa, Ricardo. Simone. Quase ninguém. O que é o passe, gente? O passe é o quê? É a transmissão de fluido. Né? Gente, não se passa fluido com a mão. Você passa fluido com o perispírito. Então, o que é dilatação, expansibilidade do perispírito. Você não precisa impor a mão. Né? Não precisa impor a mão. Aí o pior vem depois, Ricardo e Simone. O pior vem depois. Né? Porque o livro dos médios diz isso, o livro quem estuda fluidos, bem, no capítulo 14 do Gênesis, vai descobrir que a gente não tem capacidade de manipular fluido. Então não adianta mexer a mão. Nós não temos. Quem mexe com fluido é o espírito. É o espírito. A gente não tem. A gente mexe com fluido animal. Aí você tem que ser um magnetizador. Aí é outro campo. Que você pode ir lá no Regeneração falar com... Conheceu o Francisco, nosso querido Francisco. O Francisco, acho que agora é presidente lá. O Francisco é um magnetizador e tem um curso muito bom de magnetização anímica, animal, hominal.
né? Que é um outro papo. Né? Porque dentro da casa espírita você vai falar o quê? Vai falar do espiritismo, espíritos. Né? Então você dá aquele passe misto, que mistura o seu fluido com o fluido do espírito. Né? Mas para você manipular os seus fluidos, como é que faz? Eu não sei. Eu não conheço, eu não sei como ser magnetizador. Kardec era magnetizador. Né? Kardec conhecia bem o mesmerismo. Eu não conheço, eu não sei como é que manipula os meus fluidos. Não sei. Até o Francisco falou que eu sou magnetizador, mas eu não sei manipular. Então, não vou mexer em casa de marimbondo, não sei. Então, o que acontece? Né? O que você está fazendo ali? Aí você pega a obra de André Luiz. Né? Aí você vê lá um espírito usando passes longitudinais para desencarnar uma pessoa. Aí você pergunta, você está fazendo isso assim com a mão? Você está aparecendo, né, por causa do fumo? Né? Longitudinais? Você está fazendo isso por quê? Não sei. Não, você me explica, porque o André Luiz diz lá que isso é para desencarnar uma pessoa. Você quer desencarnar o cara aí? Né? Tem que saber o que você está fazendo, né? Por que você está usando isso? Né? Você é um magnetizador? Porque se você está fazendo isso com os fluidos do espírito, você está atrapalhando. Né? Aí, não, e pior, tem gente que pega o fluido e joga para trás. Eu tenho até medo de passar por trás dessa criatura, não sei ela que ela está jogando ali. Né? Você está jogando o que ali? Está indo para onde? Né? E uma vez até, no seminário de passe, a pessoa me interpelou, né? E eu falei, tudo bem, olha só, você joga para trás, mas você sabe para onde vai isso? Como é que isso é manipulado? Porque você está jogando lixo. No mínimo, você está tentando contra o meio ambiente do planeta. Porque você tá jogando um lixo que não está sendo reciclado. Então, quer dizer, a gente tem que pensar muito, tem que estudar espiritismo para saber o que a gente está fazendo. Né? E aí, mas foi muito engraçado, né? Porque ninguém sabia o que fazer, sem mão. Aí, quer dizer, olha só a falta de inclusão do espírita, né? Então, ó, você não tem braço, então você não pode dar passe. Isso é discriminação. É verdade. É aquela coisa de que o estudo faz toda a diferença, né? De você estudar, de entender o que você está fazendo, por que está fazendo, né? Exatamente. Né? Exatamente. Né? Eu lembro uma casa espírita que eu fui uma vez, eu fui pegar água, e aí fala, não, põe a mão aí não. Aí você fala, opa, não vou pôr não. Né? Não, olha, não põe a mão, senão você vai desmagnetizar a água. Tudo bem, eu posso até, cheio de má intenção, colocar a mão ali, posso... Não era o nosso caso, não era o caso de ninguém. O pessoal que vai todo lá vai querer tirar alguma coisa boa dali. Toda vez que a gente quer pegar uma coisa boa, a gente deixa uma coisa boa, né? Olha só, a gente não está, olha só, não estamos, não estou aqui para condenar trabalho de casa de ninguém, não é nada. Eu só estou falando que está faltando muito estudo dentro da casa espírita. A gente está transformando casa em igreja, em templo. E chegou a nossa hora, gente. Chegou a hora do espiritismo. Né? A gente está afastado das casas para mostrar que a gente não precisa, primeiro, a gente precisa tomar passe. Quer dizer, a gente precisa tomar passe, mas a gente pode tomar passe espiritual. Nós magnetizamos a nossa água. Né? Nós estamos estudando. O que está fazendo falta é o quê? Quem está falando hoje é reunião. É estarmos juntos, conversarmos, trocarmos ideias, estudarmos. Né? É aquela história... O que faz o homem de bem? O homem de bem não fala de coisas, não fala de pessoas, ele fala de ideias. Que é um bom lugar na casa espírita a gente fazer isso, não é? O movimento espírita... Eu vou até mais além, Henrique. Oi? E isso é importante, não só entre os frequentadores, os famosos frequentadores da casa, que não são frequentadores, mas, assim, entre os trabalhadores da própria casa espírita. Nós conversamos junto e quando nós trocamos ideias sobre os 5 pilares da doutrina. E um dos pilares é justamente o quê? Acolher os trabalhadores, porque tem muito trabalhador que não é acolhido na casa espírita e vai ser acolhido em outra casa espírita. Exatamente. Né? Vai fazer atendimento fraterno em outra casa espírita, porque ele não é acolhido na sua, que não é dele, casa espírita. É interessante. Outra coisa, atendimento fraterno também. O pessoal faz um carnaval com atendimento fraterno, não precisa fazer tanto. Atendimento fraterno, gente, é uma conversa
com o evangelho em cima da mesa. Exato. É uma conversa acolhedora, né? E contar muito com os acolhedora. espíritos, e contando com os espíritos, porque a gente não faz nada. Né? E quem gosta, vai conversar, só até uma hora que você sente, vamos abrir o evangelho aqui, a gente abre o evangelho, você lê um trechinho só, depois que você atender a pessoa, eu vejo gente, fazer atendimento fraterno, aí antes tem um ritual, né? E a pessoa quer falar. Né? E a gente critica tanto, né? Hoje mesmo estava ouvindo minha mãe relatando um caso de uma pessoa que está com o filho passando mal, e a pessoa estava com o filho no colo, um garoto grande, cheio de peso, tendo uma convulsão. Antes você tem que fazer uma ficha. A pessoa está ali, né? Já pensou? Reunião mediúnica, né? Aí você vai dar ali, né? Vai dar a passividade, né? E aí o espírito, o esclarecedor chega e fala, olha, antes você dá o seu nome, de onde você veio, né? Pelo amor de Deus. Não é assim que se trata uma pessoa, né? Então, quer dizer, tem muitas coisas. Né? Gente, isso é movimento espírita. Por quê? Porque as casas ficam isoladas e começa a chamar um espiritismo, desculpa, começa a criar um espiritismo para chamar de seu. Esse aqui é o meu espiritismo. Aí não troca ideia, não conversa, não sai, não vai ver, respirar novos ares. Né? Gente, não que a nossa casa espírita não seja acolhedora, não que aquele lugar seja especial, não é isso. Não é? E hoje em dia nem isso direito, né? Porque o lugar especial está onde? Está no nosso coração. Né? Tá no nosso coração. Tem isso também. Exato. Uma coisa até dentro desse ponto, desculpa até te interromper que você está falando, que eu achei bem legal, é essa coisa da integração das casas espíritas, né? Eu vejo você, eu acompanho isso, é Papo Espírita, quando, assim, sempre que eu posso, e você está sempre falando das outras casas e dando ideias, olha, a casa tal faz isso, o YouTube tal, o canal. Você vê isso de uma maneira geral? Isso eu admiro muito em você e nesse trabalho que vocês fazem, você e o Fábio, de mostrar a importância da gente estar integrado, né? Uma casa dando a mão ao outro, porque, na verdade, na minha concepção, nossa casa é Jesus, Deus, e cada um é um polo ali. Né? O que você acha? Você acha que isso está melhorando ou ainda está muito excludente? Não, eu vejo muitas casas se institucionalizando demais. Né? Então, criando um mecanismo só delas. Então, quer dizer, elas se hermetizam, elas se fecham. Né? Então, quer dizer, ela se institucionaliza a tal ponto, né, que nem parece uma casa espírita, é a casa dela, é aquela casa, né, deles que fazem aquilo que eles fazem lá. Né? E que é aquele negócio. Aí Henrique, você não pode. Oi? Não, desculpa te interromper. Eu ia fazer uma pergunta em cima dessa sua fala, que é a seguinte: você pode complementar depois. Você acha que muitas pessoas podem sair das casas espíritas às quais elas trabalham por se sentirem decepcionadas ao ver tudo isso que você acabou de falar, dessa institucionalização? Elas podem se sentir, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou, quer saber? Deixa eu vou servir o movimento, vou ficar em casa. Pode acontecer isso? Você não, acha isso, que é olha possível só, isso Ricardo, você acontecer? vai encontrar isso em todos os lugares, porque as casas são dirigidas por pessoas imperfeitas. Então, quer dizer, esse mal-estar que a gente vai sentir em qualquer lugar. Né? Agora, a institucionalização é uma coisa séria. Porque aquele negócio, Ricardo chega na agremiação e vai dar passe. Tranquilamente. Né? E agora, esse lugar que eu fui lá, eu nunca poderia dar passe lá, porque eles têm um jeito deles. Não é? Agora, você pega na revista Espírita, você pega o Mesmer, não, meu Deus do céu, gente, o médico homeopata, diz aí, vamos lá, deu branco. Gente, o médico, a homeopatia, socorro. O programa ao vivo é bom por causa disso, viu? E aí já tem alguém que socorre na hora. Eu adoro o programa ao vivo por causa disso. Né? Deu branco aqui agora. No caso, né? ninguém está socorrendo. Lembra. Né? Então, quer dizer, tem o médico, o criador do homeopatia, Hahnemann. O Hahnemann,
né? Ele fala de imposição de mão, Joana de Anjos fala de imposição de mão, Kardec fala de imposição de mão. Não existe nenhum lugar na doutrina que você tenha que fazer malabarismo. Não tem. É imposição de mão. Não é? Agora, claro que Jesus colocava lama. Jesus colocava lama no olho do cara. Ah, sim, porque há 2000 anos atrás ninguém tinha a mínima noção de nada. Né? Aquele negócio, pandemia, usar máscara. Né? Na Idade Média, até se usava máscara. Você ter uma noção das coisas. Né? Na Idade Média se usava máscara. Nem todos usavam. E você não podia também. Começou-se a lavar a mão para fazer cirurgia no século XIX, final do século, começo do século XX. E mesmo assim, o médico, eu não lembro o nome dele agora, foi condenado. O cara foi condenado. Que absurdo lavar a mão antes da cirurgia. Né? Que isso? Tem até um livro que fala sobre isso, Medicina, não sei, sabe, que fala justamente isso, né? Como eram feitas cirurgias antes de você... É bem interessante essa coisa dessa... Pois é. Né? Quer dizer, aí, nesse lugar, eu não poderia dar passe, porque tem um jeito deles lá de dar passe. Como é que é isso? Tem um jeito deles. Não é imposição de mão? Não é? Porque, quer dizer, aí na época de Jesus, botava lama porque precisava impressionar os sentidos. Agora a gente não precisa mais disso, gente. A gente tem a compreensão, expansibilidade do perispírito. O perispírito nosso toca com o perispírito do espírito, né? E as coisas acontecem. É simples assim. Né? Quer dizer, a gente não precisava nem de um aplicador de passe. Nem precisava. A gente precisa por quê? Né? Que eu tenho certeza, por isso que vai continuar dando passe na casa espírita. Não é? Mas se eu chegar na frente de uma pessoa que foi pela primeira vez, desesperada ali, querendo um alento, olhar para ela, fazer uma prece, sentir que os fluidos foram aplicados, né? E falar para ela assim: a senhora pode ir, o passe já foi dado. Não deu, você não deu passe nenhum, não. É porque as pessoas estão acostumadas com aquele ritual, né? Então, se você não tem o ritual, exatamente. Falou tudo. Eu ver para crer. Precisa ver para crer, senão. E passe forte, né? Aquele passe forte, né? Que às vezes até escolhe o médium, né? Eu quero aquele médium é bom. Tem isso ainda, as pessoas têm essa concepção ainda. Pois é, a gente tem que mudar muita coisa. Vai mudar. Quando voltar a casa espírita, vai mudar tudo. Vai ser imposição de mão. Então, não vai entender que é transmissão fluídica. Não vai levar mais garrafinha para centro espírita, porque levar garrafinha, né? Gente, pelo amor de Deus, mentaliza a água em casa. Você não precisa disso. Mas as pessoas vão continuar. Isso aí não vai mudar logo. Mas o dirigente espírita, ele tem que passar isso, porque senão ele está transformando o templo, ele está transformando em templo em igreja. E os frequentadores estão ali, estão indo buscar aquilo que ele está negociando. Porque aí vira um negócio. Não é? Não envolvendo dinheiro, mas uma troca. Né? Uma troca, né, de poder, né? Porque, olha, aqui eu tenho poder de fluidificar a sua água, ela vai ficar com fluido forte. Né? Então, aqui eu tenho o poder de te dar um passe, você vai sair curado daqui. Né? E olha, essa fala parecida com as falas que a gente ouve por aí, não é não? Muito. Só que a gente não fala. Só que a gente não fala. É verdade. Né? Então, olha, muito cuidado. Outra coisa que tem que tomar cuidado, o que a gente fala na reunião. É claro que a gente vai pedir, claro que tem que pedir ali, né? Mas olha só, é que eu falo a covardia. Lá na agremiação eu já falei, não faça essa covardia com ninguém. Aí você assiste uma palestra, Ricardo me faz aquela palestra, né? Aí você fica, caramba, nossa, que beleza! Então, aí você vai tomar um passe, aí toma aquele passe, sai de levinho, né? Aí, né, o João Marcos lá faz aquela prece maravilhosa, o cara está nas nuvens, né? Aí chega no final, olha, a gente está precisando disso, disso, daquilo. Pô, o cara está todo desarmado ali, isso é covardia, o nome disso é covardia.
Né? Vai pedir, gente? Pede no começo, pelo menos. Com certeza, com certeza. Porque depois é aquela mesma coisa que se faz, né, em outros estabelecimentos religiosos. Eu vou usar a palavra estabelecimento com uma certa maldade, né, onde, né, o sujeito faz quase que uma lavagem cerebral e depois esvazia o bolso da criatura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está mexendo com corações, e corações feridos, e corações desejosos de ajuda. E eles vão fazer qualquer coisa para obter essa ajuda. E se a gente acena com qualquer possibilidade, ainda que... quer dizer, e outra coisa, aí você fala que fora da caridade não é salvação. Aí você fala, tem uma caridade para fazer aqui, viu? No final. Não. Está errado. Tem que pedir, claro que tem que pedir, a gente vive doação, né? Mas como e quando você vai pedir. Tome muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado. Né? Então, quer dizer, olha a sensibilidade do dirigente, né? E aquele negócio, eu estou vendo, eu estou percebendo que as casas elas estão se segurando. Né? Elas estão conseguindo se segurar. Eu tenho percebido que as casas estão se segurando com as doações, mesmo sem ninguém ter ido lá. Olha só que coisa interessante. Né? Eu não sei como é que o GRESG funciona, se tem departamento social, mas eu vejo que a maioria das casas continua distribuindo suas bolsas. Não, continuamos também. Continuamos com as campanhas, com as comunidades. A gente agora continua numa boa, né? Olha só. Continuamos. Graças a Deus, com bastante ajuda. É claro que a gente tem meses que tem mais, tem meses que tem menos, que as pessoas também estão apertadas. Né? De uma maneira geral, essa pandemia trouxe uma dificuldade geral. Mas a ajuda está chegando. Com certeza, graças a Deus a gente está conseguindo manter. Né? Então, quer dizer, o movimento espírita somos nós. Agora, nós temos que ir, né? Porque existe uma organização, gente. Existe uma organização. Né? Então, você tem que ir, né? Os trabalhadores das casas têm que ir aos conselhos espíritas. Outra coisa, tem que participar, tem congresso. Não é congresso caça-níquel, não. Ainda bem que agora é virtual, tudo de graça. É isso que eu ia falar. Vai ter o congresso do CERJ agora em junho. Vai ter o congresso agora. Junho, agora virtual, no início, né? online, 100% online. Já até fiz inscrição já. Gratuito. As inscrições estão abertas. Bacana. Então, olha só, participa das capacitações, né? Trabalhadores do GRESG exijam. Eu vim aqui para à vontade. Não, trabalhadores do GRESG exijam que os dirigentes façam capacitações, reuniões periódicas para discutir o trabalho. Né? Gente, aquele negócio, a gente tem que conversar, nós temos que estar juntos ali. Né? Está aberto, né, Henrique? Porque não adianta, a gente tem que estar assim, junto com as pessoas e aberto para as ideias. Também não adianta você fazer aquela reunião, todo mundo junto, mas a minha ideia é que prevalece e a gente não ouve dos outros, né? Tem gente que comete o erro de me chamar para as coisas. Tem gente que comete esse erro. Aí eu fui ao Uberaba, olha só que barato. Foi ao Uberaba, né, virtualmente, foi ao Uberaba, e para conversar com uma mesa lá, com um grupo de mesa mediúnica, de médios, né? Estavam fazendo lá. Aí cometeram esse grande... O cara não me conhecia, me chamou. E aí eu estava conversando e eu falei, olha, isso tem que ser discutido em grupos, tem que haver, né, um debate de como a gente vai trabalhar da melhor forma, né? Escolha dos livros, né, que vão ser estudados, né? Claro que os doutrinários, mas tem Hermínio Miranda, né? Poxa, Diálogo com as Sombras, é um livro excelente, né? Para a gente falar sobre a mesa mediúnica, né? E aí, sabe quando você sente todo mundo um olhando para o outro, assim, daquele risinho? Né? Aí surge o dirigente da reunião, né? Falando, a gente pode pensar nessa possibilidade. Por quê? Porque a pessoa determinava tudo, não tinha reunião. Vinha de cima, né? De cima, não estou dizendo de cima lá do plano espiritual, não. Vinha da direção para o pessoal, e o pessoal não tinha debate, não tinha estudo em grupo. Né? Olha só,
a senha para um centro espírita de sucesso é envolver todo mundo. É envolver todo mundo. Né? E negócio, quando o frequentador se encaixa no trabalho, o centro espírita está no certo. Se você tem frequentador que só frequenta, aquele negócio, é bem capaz de seu centro espírita estar sendo uma igreja. É muito capaz. Tome muito cuidado. Se você tem muito frequentador que vai lá, né, e tem aquele negócio, com aquele comentário, Ricardo sabe, né? A pessoa, olha que palestra maravilhosa que você fez, né? Espetacular. Assim, primeiro, quer estragar a sua encarnação, né? Um perigo. Né? Isso é um perigo. E segundo, se você perguntar o que foi a palestra, a pessoa não sabe, porque a pessoa é o perfil do frequentador. Né? Você tem o frequentador, mas o frequentador ele tem que ir se encaixando, porque senão ele não é espírita, gente. O espírita ele trabalha, ele se encaixa ali. Né? Outra coisa, aí o que acontece? O grupo espírita ele tem que fazer o quê? Ele tem que abrir frente de trabalho. Ele tem que absorver essas pessoas, porque você fala lá, olha, fora da caridade na salvação. O trabalho você tem que estudar. O trabalho é importante. Né? E você fala, mas aí, olha, eu quero estudar, então, eu quero estudar. Né? Ué, a reunião de estudo que tem aí? Não tem. Não tem reunião de estudo, não. Tudo bem, então eu quero trabalhar. Assim, olha, para trabalhar você tem que estudar. É igual o mercado de trabalho, né? Meus alunos ficam loucos da vida com isso, né? Poxa, professor, aí eu me formo, né? Aí tocar, aí quero trabalhar, aí o cara tem que ter experiência. Comecei agora, me formei agora, como é que eu vou ter experiência? E a gente faz do centro espírita a mesma coisa. Você tem que estudar para poder trabalhar, tá? Mas não tem grupo de oferece. Né? Mas aí também não tem frente de trabalho. Assim, meu Deus do céu, que centro espírita é esse? Né? Tem que tomar muito cuidado. E olha só, eu tô jogando pedra para o meu telhado de vidro. Né? Porque a agremiação espírita Pedro II não é um centro perfeito. A gente tem muitas deficiências. Uma delas é estudo. Né? Poucos trabalhadores, né? E os trabalhadores é aquele negócio, não estão ali dispostos a abrir frente de estudo, tudo. Aí fica um lá fazendo quase tudo. Não dá, né? Um andorinha não faz verão. Então, trabalho em grupo, isso é muito importante. Então, não transformar o centro espírita em igreja, né? Com vários frequentadores, né? Aí você vê a igreja, né? É uma coisa bonita a igreja. Você vê o que é a igreja, né? Você vai lá, que claro que a igreja tem as suas frentes de trabalho, né? Inclusive tem essas pastorais, fazem trabalhos maravilhosos. A gente vê aí o Lancelotti, a gente vê outros padres aí imbuídos de um serviço maravilhoso de caridade. Mas você vê que a igreja, como é que você vê a igreja? Você vê lá o padre que centenas de pessoas ali assistem a missa e vão embora. Né? Será que o nosso centro espírita é assim também? Aquele bando de gente, bando no melhor sentido da pessoa, né? Aquelas pessoas todas ali, né? E aí assistem e vai embora rapidinho. Né? Outra característica interessante. Né? Termina a reunião. Né? Termina a reunião, dá 3 minutos, olha assim, cadê todo mundo? Todo mundo, ó, pá. Como dizem meus alunos, rala peito. Né? Então vai embora. Meu Deus do céu, e aí? E Quer dizer, assistiu a missa ou assistiu a palestra e foi embora. A gente sempre conversa aqui no GRES, né? A gente sempre fala como é importante, né, esse depois da reunião, essa confraternização das pessoas, como isso é importante, como às vezes você consegue muita coisa nesse momento, né? E a própria pessoa, né? Quando ela até a hora de pedir. Olha só, a gente tem que pedir. Não, sim, o peditório faz parte, mas tem que ter, né, uma certa consciência de como fazer isso. Tá? Né? Porque às vezes a gente tem um empresário, né? Não estou falando mal, não. Às vezes tem um empresário que está ali, está assistindo tudo, ele quer ajudar, né? Mas ele quer conhecer as pessoas, ele quer saber se aquilo é sério. Né? E aquele negócio, a pessoa está ali, outra coisa, a mesa. Como eu queria tirar aquela mesa lá da agremiação. Né? Aquela mesa, gente, é um muro. Aí fica o palestrante ali naquela mesa. Você sabe que até o Breno Araújo, um grande amigo nosso, né? Acho que vocês conhecem o Breno. Né? Ele fez uma roda de conversa. O Breno falou que porque eu já fui assim, afastado de 2 centros espíritas, né?
e ali falou, mais um, você pede gol do Fantástico. Né? E eu lembrei que eu fui afastado no Centro Espírita por causa de uma coisa. Então, eu posso pedir gol do Fantástico, Breno. Eu lembrei. Eu fui afastado afastado assim, não me chamaram mais, porque, gente, era EGE. Eu juro que era EGE, porque eu não vou quebrar também protocolo de lugar nenhum. Não tô aqui para isso. A gente respeita. Em Roma, como os romanos. Bom, cheguei eu lá no Centro Espírita, era no EGE. Tudo bem. Aí sentamos à mesa, e aí estava lá o dirigente, lá, o secretário da mesa, sei lá, coisa assim, fez-se a prece, fez a leitura da página, fez a prece, né? E começou lá o estudo. Bom, saí eu de trás da mesa e fui sentar com o povo. Né? Vamos fazer uma rodinha aqui, não sei o quê. Eu senti que o pessoal ficou até meio assim desajeitado, né? Mas com aquele meu jeito de ser, né? E aí, gente, vamos fazer a rodinha, o pessoal, uns assim chegaram para cá, para lá, mas ninguém se mexeu muito, não. Mas aí eu sentei junto com o povo, o pessoal ficou lá atrás. Né? Gente, professor, gente, aquele jeito que tem não adianta, é uma raça desgraçada. Né? E aí eu sentei ali e fui lá conversar e puxando assunto, aquele negócio todo, né? Falando, não lembro qual era o assunto. Né? E depois eu soube que nunca me chamaram mais porque eu quebrei o protocolo, porque eu não poderia sair da mesa. Né? Agora é um EGE, pelo amor de Deus. Nunca teve isso nunca Né? vi EGE assim, primeira vez. Não, tudo bem, o errado sou eu, porque você tem lá em Roma como os romanos, né? Então, tá aquele negócio, tinha lá o protocolo, mas eu não sabia. Eu não sabia. Se eu soubesse, ficar quietinho no meu lugar. Eu ia ficar muito chateado, mas eu ia ficar quietinho no meu lugar. Né? Mas, poxa vida. Então, quer dizer, eu fui afastado de 3 casas, então eu posso pedir gol do Fantástico. E, gente, eu garanto a você que foram O coisas Breno. assim, tá? Eu nunca xinguei ninguém. Bem, agora eu vou falar de uma coisa que eu sou muito fã, que é do Isso é Papo Espírita. Você sabe que eu amo de paixão, amo, assisto sempre. Vejo um pedacinho que eu tenho meia hora, depois eu vejo no final tudo. E aí eu queria saber, são 2 programas, iniciativas lindas de vocês, que é Isso é Papo Espírita e Janela de Oração. Como é que nasceu essa ideia? Como é que foi isso? Como é que veio essa inspiração, intuição? Como é que foi? É bem interessante. Tem o Evangelho no Lar, né? O Evangelho no Lar, ele nasceu presencial na casa de Frei Fabiano, uma ideia que o Departamento de Estudos lá teve e que a gente fazia uma vez por mês e íamos lá presencial para incentivar o Evangelho no Lar. Mas veio a pandemia, né? E começamos a fazer o Evangelho no Lar semanalmente virtual. E aí o Evangelho está lá quietinho. Agora, a Agremiação Espírita Pedro II foi uma das primeiras a fazer transmissão online, virtual, na pandemia. Dia 28 de março, a gente fez uma palestra pelo Facebook. Quer dizer, isso incentivou a fazer o Evangelho lá. Bom, aí o que aconteceu? O Fábio Kinucci, que é o nosso parceiro lá no Papo de Espírita, teve Covid. Teve Covid e ficou mal, ficou muito mal mesmo. E aí a Vânia Turla, a mulher dele, pediu para a gente fazer uma prece. Eu falei, vamos fazer essa prece quarta-feira. E aí começamos a fazer essa prece quarta-feira. Né? E não precisou mais, o Fábio se recuperou, e claro que a gente estava fazendo por todos os infectados, mas aí não precisou mais. Eu falei, poxa, quarta-feira, né? Tem esse horário aqui. Eu não sei, aí não sei, é aquelas histórias, não sei por quê. Vou fazer um programa de entrevista. Porque eu tinha tido já uma conversa com o João Nogueira, lá da Rádio Rio de Janeiro, que a Rádio Rio de Janeiro tinha oferecido horário para os centros espíritas levarem programas. Mas ele queria um programa que não fosse um programa assim, parado, aquele programa de estudos, né? Ele queria que fosse um programa mais dinâmico. E aí eu tive essa ideia do Esse Papo de Espírita, que a minha ideia ainda é levar para a Rádio Rio de Janeiro, ainda vou fazer essa proposta, e eu tive essa ideia. E o primeiro convidado foi o Fábio Kinucci, o primeiro convidado. Né? E aí conversamos tudo, ele contou uma história muito bonita da recuperação dele. E quando terminou o programa, eu disse, rapaz, não quer fazer esse programa comigo, não?
fica mais dinâmico, né? Uma parceria assim, sai, topo, tudo. Aí começamos a chamar a gente. Uma coisa, aí eu descobri que eu conheço muita gente. Eu adoro conhecer gente, eu conheço muita gente do movimento espírita, e a gente vai conhecendo Você traz mais. muitas pessoas legais. Pois Muitas é, e eu estou entrevistas boas. chamando, vou chamar um sujeito. Gente, eu vou chamar um sujeito, que é o Flávio. Ele foi presidente de um centro espírita em Tabatinga, lá na Amazônia. A história dele é muito bacana mesmo, né? E hoje é dia 14, né? No dia, acho que é 19, né, Ricardo? É você, era isso? Né? 19 de maio, né? É o Ricardo que vai ser nosso convidado. O Ricardo de vez em quando aparece. Ricardo é meio plano B, né? Né? Agora ele vai embora, né? Ele vai fechar essa janela e vai embora. Ricardo, você está no Tá assim, silencioso. ele ficou até, fica assim mesmo, fica assim. Eu posso ser. É melhor, né? A intimidade acaba qualquer relacionamento. Eu posso ser pelo B, C, D, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. E o mais importante é falar de salada. Ah, meu Deus do céu. Não, mas o Ricardo ele vai falar sobre os pilares do trabalho espírita, né? Vai ser um assunto muito bacana. A gente fala do programa, faz propaganda do programa, claro, né? Com certeza. Perdeu a oportunidade aqui. E aí, a gente começou a chamar a gente, né? Já foi o Fábio De Luca, né? Já foi o Renato Pietro. O Renato Prieto, né? O Thiago Brito. Thiago Brito. Né? Pois é, quem não foi o Sidney Grilo. Sidney Grilo não pôde ir. Né? Mas vai estar aqui no coração da gente, né? Não deu tempo. E a gente chama muita gente bacana, mas daquela história. Olha só, o melhor bate-papo que teve foi com o pessoal, né, os terráqueos, que é a rap espírita. Até hoje foi a melhor. Fábio De Luca, que me desculpe, Renato Prieto, que me desculpe, mas o papo que a gente teve com esse pessoal do rap espírita, né, foi maravilhoso, que os meninos inteligentes, conhecedores do espiritismo, trazendo um som, que até aquilo que a gente falou antes, né, que ele estava falando, né, de bermuda, carrom dentro do Santo Espírito, né, como se a gente levasse, como se uma bermuda, um short, como se um instrumento de batuque, né, um violão, levasse obsessões para o Centro Espírita. Gente, não é, olha só, não é a forma que importa, é o fundo. Então, quer dizer, pode ir uma pessoa impecavelmente de branco com uma harpa e cheia de más intenções. A gente tem que pensar isso. Agora, é claro que numa reunião mediúnica, numa reunião pública, onde a gente quer um ponto de recolhimento, a gente não vai levar uma roda de samba. Não vai fazer isso, é claro que não. Só em roda de samba, antes da pandemia, a gente tinha feito um convite, já estava até marcado para a gente receber o grupo Samaritanos. O Gregory já foi lá. Que é uma roda de samba, né? E aí estava tudo certo, vamos fazer uma feijoada com uma roda de samba. E aí entrou a pandemia, e a gente falou com eles, olha, tá guardado lá para a gente fazer de novo. Mas era uma roda de samba, é ótimo. Quebra um pouco o paradigma, né? Sim. Quebra um pouco aquele modelo tradicional, não precisa disso. Mas você sabe que no Papo de Espírita, a gente convidou o Gregory para conversar, e no 15º Seu, houve um debate muito cansativo sobre o samba na Casa Espírita. Né? Houve um debate muito cansativo, que não ficou muito bem resolvido. Mas, então, o que aconteceu? O Papo de Espírita está aí, né? Tá fazendo, né, o final de tarde das pessoas, começo de noite das pessoas um pouco mais animado, e trazendo, gente, o espiritismo, ele não é sisudo. O espiritismo não é sisudo. O espiritismo, né, não é um lugar que você pise em ovos, não é um lugar que você tem que falar. Né? Eu fico preocupado, tem um texto de Bezerra de Menezes que fala lá que a gente deve evitar as risadas estrepitosas dentro da casa espírita. Gente, eu estou perdido, porque normalmente eu dou umas gargalhadas. Então, quer dizer, eu devo espalhar obsessor para tudo quanto é lado lá na agremiação. Porque às vezes, quando eu dou umas gargalhadas, eu mesmo até me seguro. Meu Deus do céu, estou exagerando.
Mas Mas, claro que a Henrique, gente essa deve coisa evitar. leve é muito importante. Essa coisa leve que faz você ter Não, vontade com de certeza. escutar, de você ter vontade de estar junto, né? A leveza é muito importante. Eu acho que isso os centros espíritas têm que prestar muita atenção. É ser leve. Até o Ricardo sempre fala do Jack, que fala isso, mas a leveza Pode ser é leve. muito importante. É muito importante, né? Aquela coisa de você se sentir em casa. A gente tem aquela concepção da família mesmo, né? De se sente em casa, se sente bem, né? É muito bom, é muito gostoso isso. Pois é aquele negócio. Eu me sinto muito bem, né, na casa espírita, e o Isso é Papo de Espírita veio trazer isso, não é? Porque é aquele negócio. A gente teve até um romance, Humberto Eco escreveu um romance, né, falando justamente sobre isso, né? De novo, ó, primeiro foi o Hahnemann, agora é o Humberto Eco, meu Deus do céu, que tem até o filme. É o. Foi até com o Sean Connery, que proíbe de ler os livros, né, de Aristóteles, que falava do bom humor, que não podia rir na igreja. Né? E O ele até humor. Nossa, eu adoro Né? esse filme, da Rosa. O Nome da O Rosa. Nome da Obrigado. O Rosa. Nome da Rosa. Ele é Então, lindíssimo esse. você tinha na Igreja Católica, né, uma proibição do humor, a proibição do riso, né, que não se poderia, né, rir, não poderia, né, ter nenhuma manifestação de alegria, porque tudo era muito triste, tudo era ligado à morte, né, né, é quase que um ambiente trevoso, né? Então, quer dizer, vai transformar o centro espírita assim, num lugar de tristeza, né, como é que é, de esconder os sentimentos? Não, não é um lugar, é um lugar para. É claro que a gente evita o excesso. O excesso não é bom em qualquer lugar, na sua casa, né, em qualquer lugar o excesso. Bom, então esse Papo de Espírita, né, foi criado para a gente ter essa conversa solta, leve, mas falar seriamente da doutrina espírita, do movimento espírita também. Né? E agora, o Janela de Oração, né, que o Ricardo está participando, e que eu conversei, que foi a criação da Vânia Turner, também nessa necessidade de fazermos as orações tão necessárias nesse momento tão grave que nós estamos vivendo. Né? E eu vou contar uma coisa para vocês de primeira mão aqui. Né? O CERJ está pedindo agora, pediu para os seus, para fazermos reuniões de radiação para o Estado, né? Nesse momento tão grave que nós estamos vivendo, né? Essa tragédia do Jacarezinho, a própria pandemia, né? Essa política que nós estamos tendo, né? Tão difícil, né? Do dia a dia, desses extremismos todos. Então, o SERJ pediu essa reunião de radiação. E o Janela de Oração, às quintas-feiras, 18 horas, vai ser uma ponta de lança também para isso. Porque o Janela de Oração tem uma característica, gente. Não é só a agremiação que está ali. Quem está ali, olha só, Helena Ferreira, da União Suburbana, né, que é o Lar das Vovós. Né? Tem a Ângela, que é do Augusto Paiva. Né? Tem o Renato Rufo, que é do Luiz Gonzaga. Né? Tem mais quem, né? De fora. O João, né? Carlos. O João Carlos, que é do Francisco de Paula. Né? O resto não interessa. Os demais não são importantes. Tá com você, Ricardo, essa, Ricardo. Eu percebi. Ele é meu obsessor. Não precisa falar, né? E tem Ricardo. Agora aquele negócio. Gente, eu tenho Ricardo, né? Da casa de Frei Fabiano. Né? Que aquele negócio. Olha só, a congregação. Porque é aquela história, gente. A gente chega na casa espírita. Né? Gente, é a casa espírita. Você pode dar passe, não vai ter problema nenhum. Você chega numa casa espírita, que o Kardec fala, né? É um lugar que ninguém pode falar nada. Chegar um muçulmano na casa espírita, ele não vai ver imagem. Não vai ver nenhum adorno, nenhum tipo de ritual. Ele não vai poder falar nada daquele lugar. Se um judeu chegar, ele não vai ver imagem nenhuma.
E não vai poder falar nada, o católico não vai poder falar nada, o evangélico, ninguém pode falar nada dentro de uma casa espírita, porque não tem imagem, não tem nenhum tipo de apelo, não tem ritual. A gente só vai falar de Jesus. Aí sim, né? Aí o judeu pode até, olha, aqui a gente fala de Jesus, o muçulmano, ó, aqui a gente fala de Jesus, o budista, ó, aqui a gente fala de Jesus. Não é? Mas fora isso, é um lugar que ele pode falar, mas que a gente vai falar para ele, olha, a gente vai falar de Jesus aqui, meu amigo, mas a gente vai falar da moral que Jesus nos colocou, assim como o Buda passou a moral. Então, não vai ter problema nenhum. Não é? Então, o Jalé de Oração quer dar esse recado para o movimento espírita. Olha, a gente está junto, né? Nós oramos da mesma forma, né? Não tem diferença, a gente não tem ritual nenhum, a gente não faz sinal da cruz, não é? A gente não joga água, a gente não faz nada, a gente não junta as mãos, a gente junta os corações na hora de orar. Então, eu sonho com um dia desse, e esse dia vai demorar a chegar, né? De um espírita chegar, não, a vida passa aqui, que está faltando um passista, ou talvez o dia melhor ainda, não precisa da passe, porque o passe é espiritual, sem intermediários. Esse dia vai chegar, esse dia vai chegar. Né? E nós temos a nossa palestra pública, né, no sábado, e aí a gente está em estudo, está no estudo ainda não tem certeza, de fazer agora um programa no Instagram, né, para pegar a galera do Instagram, né, porque a gente está no Facebook e no YouTube, mas o Instagram ainda está meio abandonado. A gente fez um trabalho no Instagram naquela semana, eu já até esqueci, foi uma semana difícil que tivemos aí. Por que foi aquela semana? Ah, não, foi a semana do lockdown, né? A semana Foi a semana que parou, lockdown, adiantaram. E a gente fez um programa na hora do jornal. Pode falar Jornal Nacional aqui? Pode? Pode, né? Então, na hora do Jornal Nacional, a gente fez um programa, né? O Fábio Kinucci liderou esse programa, e nós fizemos um programa, na hora do Jornal Nacional, fazendo um programa, né, fazendo orações e radiação nessa hora tão difícil que a gente viveu. São esses os programas aí, né? Por enquanto. Né? Por enquanto. Eu acho que toda fonte que a gente puder, né, de trazer pessoas para ouvirem a palavra de Jesus, enfim, é fantástico. O Instagram vale a pena ver, é muito legal. É outro tipo de. Né, cada um é um tipo de pessoa, é um tipo de. Né, é muito legal. A gente faz o Abrindo Evangelho. Né? É um público diferenciado. É diferenciado, exato, essa é a palavra. A gente faz o Abrindo Evangelho às terças-feiras no Instagram, e a gente está com o planejamento também de começar outro no Instagram, justamente para ter essa outra porta aberta, né, de estudo. Muito bem. Henrique. Oi. Qual foi o teu momento mais marcante no movimento espírita? Em toda essa história que você apresentou para a gente, tua trajetória, desde os 15 anos de idade até hoje. Não, sem Qual dúvida. foi o teu momento mais marcante no movimento espírita? Eu tenho um que se chama Dona Ana. Eu fazia lá no Grupo Espírita Fabiano, eu sempre me meti, né? Eu sempre tenho esse negócio, me meto nesses trabalhos mesmo. Eu participava das visitações, porque o trabalho assistencial ele agregava visita a esses inscritos no SAPS. Hoje é a Imersão Espírita Pedro II. Então, a gente acompanha, né, de perto a vida desses nossos, de perto, entre aspas, né? Mas a gente acompanha a vida desses nossos irmãos que estão inscritos no SAPS da nossa casa. E a mesma coisa acontecia no Grupo Espírita Fabiano. E nós fazíamos as visitas. E um dia nós fomos na Favela da Maré, né? E era aquelas palafitas ainda, né? Eu tinha 17 anos, eu acho. E nós fomos passando naquelas pranchas até a casa da Dona Ana. A casa da Dona Ana era um cômodo, eu lembro muito bem, tinha uma cama, uma caminha, do lado um criado mudo, um fogareiro de álcool. Naquele criado mudo tinha 1 quilo ou 2 de alguma coisa, lá, feijão, arroz, sei lá. E o detalhe, o cômodo, né, que ela tinha, que não tinha banheiro, não tinha nada, era passagem, né, das palafitas. Ou seja, ela morava num lugar onde era passagem, onde não tinha banheiro, não tinha água,
né? Tinha um fogareiro com álcool, uma panelinha lá, 2 quilos de alguma coisa, e a caminha dela, a dona Ana. E a dona Ana falou de Jesus como eu nunca ouvi na minha vida. Eu fico muito emocionado com isso. Ela falou de Jesus como eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu era garoto, eu tinha 17 anos, porque tem 40 anos isso, né? Isso há 40 anos atrás. E aquilo ali me transformou muito, aquilo ali foi marcante. Eu sempre conto essa história, sempre procuro contar essa história e lembrar essa história para mim, né? De uma pessoa tão despossuída, sem privacidade, com uma fé tremenda, sem revolta e falando de Jesus, né? Hoje eu falo de Jesus, falo muito de Jesus, procuro colocar o evangelho não só na minha boca, no meu coração e praticamente a prática do meu dia a dia, e sou muito falho nisso, mas quem sabe um dia eu sou como a dona Ana, que deu aquele exemplo fantástico, naquele dia, naquele barraco, despossuída e com uma fé que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi o momento mais marcante da minha vida no Espiritismo. Legal. Um momento muito, muito lindo. Deve ter sido muito lindo. Com certeza deve ter sido um momento bem... Agora a gente guardar essa emoção, né, Simone? Guardar essa emoção até hoje, com certeza foi um momento muito bonito. São as coisas talvez mais simples, as mais importantes, né? Com a profundidade que foi no momento simples, né? Que coisa linda, que coisa bacana. Eu quero negócio, tem um segundo. Tem um segundo. Não, pode... Esse foi o primeiro. Tem um segundo. O segundo, né, foi numa visita agora mais recente, a dona Marilene, que era nossa inscrita da agremiação Espírita Pedro II, e volta e meia nós chegávamos lá, porque a gente faz um culto, né? Culto, o pessoal gosta muito de falar de culto, né? Evangelho no lar, né? Mas a gente faz o Evangelho no lar, lá no Morro do Amor, e a gente, primeiramente, a casa dela era o ponto de fazer o Evangelho no lar, agora é a casa da Wanda. Inclusive, a gente está fazendo virtual. A gente consegue fazer virtual. Amanhã tem o Evangelho lá na casa da Wanda, aqui, lá no Morro do Amor, virtual. Está conseguindo fazer. Mas a gente chegava lá, e a Marilene também despossuída, né? E a gente via as crianças ali da redondeza comendo mingau de fubá que ela fazia, que mal dava para ela, mas ela alimentava as crianças que estavam ali no entorno com fome, e ela abria a mão da comida dela para alimentar as crianças. Então, são esses exemplos, né, que nós carregamos, e aí nós vemos o quão ainda nós temos que caminhar para chegar ao ponto de uma criatura dessas, né, de uma dona Ana e de uma dona Marilene. Com certeza. Você falou uma coisa interessante, né? A gente estava preparando, né, perguntas, eu e o Ricardo, estávamos lembrando dos nossos momentos e realmente tem os momentos que são lindos, né? Eu estava falando com ele, acho que eu nem lembrei no dia desse momento, um dia que a gente foi fazer uma entrega de um café da manhã. A gente faz o café da manhã, de vez em quando a gente faz uma visita e tal. E aí uma criança chegou e falou assim, a gente levou ovo, né? E a criança falou assim, meu Deus, ovo! Eu nem sei, eu não como, eu amo ovo, eu amo. Foi uma coisa tão emocionante, o ovo, né? E você vê uma alegria de uma criança, assim, uma coisa boba, mas aquilo não me saiu do coração até hoje. A fisionomia da criança por aquilo, né? Essas coisas são lindas, são muito bacanas mesmo, são muito... Graças a Deus a gente pode ter isso, né? Esses momentos. Com certeza. Né? Bom, agora para a gente terminar, a gente tem uma coisa que você nem é surpresa completa, que é o bate-bola com o Dresden. Como é que é isso? A gente vai começar uma frase para você e você vai terminar a frase para a gente. Tá? São só 6, é rapidinho, mas é o bate-bola com o Dresden, né, Ricardo? Com certeza. Bate-bola com o Dresden. Vamos nós. Seu prato de salada favorita é? Não, estou brincando. Para mim... Salada de pizza. Salada de pizza. Para mim, Deus... Congelou, Ricardo. Congelou, Ricardo. Oi. Pronto, Voltei? agora foi. Para mim, Deus é... Amor.
Um dirigente Vai lá, de casa Simone. espírita nunca deve por quê? O dirigente de casa espírita nunca deve impor nada, né? Porque quem está na direção é Jesus, né? E Jesus nunca impunha nada a ninguém. Um ícone de luz que me inspira é por quê? Olha, nesse momento, Kardec, né? Porque ele teve, né, a capacidade de trabalho e de estudar o Evangelho que realmente eu almejo mesmo. Eu gostaria muito dessa capacidade de trabalho para estudar o Evangelho, né? E a prática dele. Você está dirigindo seu carro numa estrada e seu carro enguiça, né? E aí você vai andando, andando, andando e avista uma casa. Nessa casa tem uma pessoa na varanda. Você vai chegando perto, quando você olha, Jesus está ali. O que você diz? Nada é por acaso. Eu precisava ver Jesus naquele momento. Nada é por acaso, é verdade. O que me encanta na doutrina espírita é A perfeição dela. Agora, para a gente terminar, Henrique por Henrique. Quem é o Henrique? É como eu comecei a falar, é o trabalhador imperfeito do Cristo. Esse é o Henrique, é o trabalhador imperfeito do Cristo. Henrique, eu queria, assim, em nome do GRESB, né, Ricardo, da gente, agradecer muito a você por essa oportunidade que você está dando para a gente. Você não sabe quanta coisa que você falou que eu vou até levar para os nossos trabalhadores, para a gente assistir junto e conversar. Porque, assim, é muito, muito legal mesmo. Obrigada por você, sabe, o Ricardo, o Henrique aceitou fazer uma roda de conversa para a gente sobre os idosos. Nossa, tem um vídeo dele falando do culto do Evangelho do Lar. Ele vai participar da introdução à doutrina espírita. Então, em nome de toda a nossa família, muito, muito, muito obrigada pelo exemplo que você dá para a gente. De verdade. Com certeza. Obrigado aí. Exemplo eu não sou, Não, mas é sim. eu me esforço bastante. Eu posso dizer que você é o exemplo de acolhimento e de união. Eu sempre falo com o Ricardo isso. Ricardo, ele está sempre mostrando tudo que tem de melhor, independente do lugar. Ele está dando ideias, está ajudando as pessoas. Então, de verdade, para a gente aqui, você é um exemplo. E obrigada por essa chance, tá? Eu agradeço bastante, mas exemplo mesmo é Jesus, gente. Aí Jesus já falou super exemplo. Obrigado, Henrique. Eu Foi que agradeço ótimo muito, gente. Um beijo. Foi muito bom. Muito obrigada. Um beijo a todos, pela família Gresg. Obrigada. Gente, Só aprendi com o Rafael Siqueira. Até a próxima lavanda, pessoal. Um beijo. Até a próxima lavanda. Tudo de bom.